Pois é, semana passada nós conversamos sobre a primeira parte, desse nosso tema da missa, Vamos celebrar essa série que nós estamos vivendo aqui no nosso podcast, Vamos Juntos. E a partir dessa semana, nessa segunda parte nossa, eu trouxe um convidado muito especial, que com certeza vai ser uma contribuição assim maravilhosa para a nossa conversa, e vocês vão saber quem ele é daqui a pouquinho, após a nossa vinheta. Então, para a gente começar bem tudo isso, vamos lá, jovens, vamos chamar a galera. Vamos juntos! 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 Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais essa edição do podcast Vamos Juntos. Eu sou o Padre Neto, com muita alegria te acolho aqui nesse espaço para a gente continuar a nossa conversa a respeito dessa nossa série especial Vamos Celebrar. Semana passada, como já disse na introdução, nós tocamos um pouquinho no ponto do sentido das celebrações eucarísticas. Por que a gente vai à missa, o que significa essa palavra, qual que é o sentido de nós estarmos lá. Bom, todo mundo já está ligado em tudo isso. Se você não acompanhou, te convido a dar uma pausa aqui agora e você volta lá no episódio anterior. E agora, neste episódio, eu trouxe um convidado muito especial para a gente falar a respeito das partes da celebração eucarística, das partes da missa. Para a gente tocar nesse assunto, eu não podia falar disso sozinho. Chamei alguém estudado no assunto, que eu tenho muito prazer de apresentar, trazer pela primeira vez aqui no nosso podcast. Vamos juntos, nosso inspetor, Padre Inácio. Seja bem-vindo, Padre Inácio, inspetor da Inspetoria Salesiana do Nordeste, estudado, é mestre em liturgia, fez o seu mestrado na Universidade de Santo Anselmo, em Roma, e te acolho com muito carinho. Muito obrigado por ter aceitado o convite e finalmente ter participado do nosso podcast, Padre Inácio. Obrigado, Padre Neto, obrigado. Quero saudar a todos os que acompanham essa iniciativa tão bonita de formação, que é o podcast Vamos Juntos. Muito que bem, Padre. O senhor já está sabendo, Semana passada nós tocamos sobre a primeira parte dessa nossa conversa a respeito da celebração, Porque tem muitos jovens, muitas pessoas que vão à missa e às vezes não sabem muito bem o que estão fazendo lá, às vezes não entendem muito bem o que é aquele momento. E semana passada nós falamos um pouquinho a respeito do sentido da missa, E o senhor, que tem um pouquinho de bagagem em tudo isso, além de tudo tem muita fé, dá um testemunho bonito a respeito do zelo com a liturgia, queria te propor que o senhor falasse para nós sobre as partes da missa, fazendo de conta que eu estou aqui sem saber de nada de missa, eu só sei que tem missa e já fui uma vez. Então, Padre Inácio, a missa tem partes? Como é isso? Então, vamos tentar falar de modo bem pedagógico, que é importante. É sempre um perigo falar da missa com suas partes, mesmo se a gente encontra publicações assim, de modo didático, missa parte por parte, às vezes na catequese se faz isso, na catequese inicial, mas é um conceito a ser superado com o passar do tempo, porque ele pode servir no primeiro momento, para compreender de fato os momentos dentro da celebração eucarística, mas a missa ela compreende um só ato de culto, é uma única ação de louvor a missa. Ela é feita, é realizada claramente ao Pai por Jesus na força do Espírito, mas ele compreende os momentos. É melhor eu sempre acredito que seja melhor encarar o tema das partes, encarando a missa como um único ato de culto, que se desdobra em alguns momentos que são importantes, cada um deles com a sua ênfase, com o seu ponto alto, mas tudo isso forma a celebração eucarística, um só ato de culto, Até porque às vezes tem gente que diz assim, se eu chegar em tal parte da missa dá para acompanhar tranquilo, ou é mais importante eu só estar nessa. Tem gente que sai antes da missa acabar, como se, talvez o final da missa não fosse tão importante. Então é até bom o senhor dizer isso, porque dá para entender que aquele momento que a gente está ali reunidos é importante como um todo para a nossa salvação, E aí, chegando à igreja, como é que a gente inicia a celebração, qual que é o nome do começo disso e como é que a gente tem que viver? É importante partir desse conceito, de um só ato de culto, para a gente não... De fato, nós temos muitos resquícios em relação ao passado, de momentos, de partes estanques diferenciadas, e hoje não.
Hoje a gente entra na igreja com esse propósito, portanto a missa ela envolve a nossa existência de uma forma geral. A gente chega e serão os ritos iniciais a tentar formar esse corpo de fato visível, que é aquele povo que entra na igreja para celebrar. Ali é o corpo de Cristo, né, reunido. Então, a primeira imagem visível da igreja numa celebração é aquela reunião de fiéis. E aí os ritos iniciais, que começam com a antífona de entrada ou com o canto de entrada, em nome do Pai, o sinal da cruz e a saudação inicial e o ato penitencial, são os ritos que de certa forma conferem uma unidade àquela massa de gente, aquele corpo que vem celebrar, né? Ali se diz claramente, pelo gesto da procissão de entrada, e que nós somos um povo que caminha, né, de fato, como diz a música, rumo ao Pai, né, até a Pátria Celeste. A imagem da procissão de entrada é uma imagem muito expressiva. Nós, da porta da igreja, né, que é uma evocação da própria encarnação, nós entramos como Cristo no mundo, ali tem representação do povo de Deus, ali a imagem é muito bonita, a procissão de entrada. Então, a procissão de entrada, em certo modo, todos nós acompanhamos esse movimento da procissão e tem um momento dessa procissão que estamos olhando para a mesma direção, todos nós, os que estão na procissão e os que estão na Assembleia, estamos olhando para o altar, é Cristo. Então ali nós somos congregados, né? Fazemos o sinal da cruz, os ritos todos que a gente conhece, ali nós começamos a nos identificar de fato como Assembleia Celebrante, né? Como igreja, que o nome Assembleia significa, né? Então, o início da celebração se dá com essa procissão de entrada que representa realmente a gente chegando para se reunir, né? Depois de estar todo mundo junto, traçamos sobre nós o sinal da cruz, que tem uma função importante, né? Não é somente um símbolo, né, Padre? Pois é, o sinal da cruz diz a todos nós para que nós estamos ali, né? Se a gente olhar na tradição dos apóstolos, os primeiros relatos da Sagrada Eucaristia, né? Acho que tocou Justino na semana passada, sim. A Traditio Apostolorum, são documentos antigos que, de certa forma, falam desse encontro, o quanto era importante. E hoje, na Reforma, que é uma coisa, de certo modo, recente, né? Começar com o sinal da cruz diz que aquela ação nossa é ação, de fato, em nome dele. Nós não vamos à missa só para resolver os problemas ou para trazer as questões que todos nós temos. Nós estamos ali porque sem esse encontro nós não vivemos na fé. Não tem como nenhuma fé cristã, no nosso caso, subsistir sem o encontro com os irmãos. Em nome de Deus, então em nome do Pai, do Filho, esse caráter trinitário que confere dignidade à própria Assembleia, é de fato um gesto muito bonito. Se faz sobre o corpo de cada um, o sinal da cruz, que é a imagem do corpo, que é a igreja, né? Dá continuidade nos ritos iniciais, o momento do ato penitencial, né? O ato penitencial tem um sentido importante naquele momento da reunião da comunidade. Sem dúvida, o ato penitencial tem suas raízes bem, bem importantes. Na verdade, é uma grande aclamação, é um ato penitencial, como se diz, mas ele, nesse momento, o coração do ato penitencial, não é o foco, não são os pecados dos participantes, né? Na verdade, o foco é a misericórdia de Deus. Ali é uma grande aclamação da misericórdia de Deus. Ou seja, porque é tão grande o amor de Deus que nos acolhe, que nos faz celebrar o único mistério da cruz, que se renova, ou melhor, se presentifica em cada Eucaristia. Nós, diante desse mistério divino de amor, nós nos penitenciamos, reconhecemos que a nossa falta de adequação à palavra, falta de testemunho, é como um grande espelho da misericórdia de Deus. Então não é o momento da humilhação do ser humano e nem de exaltação dos pecados. Nós de fato batemos no peito, dizemos que somos pecadores, porque grande é a misericórdia de Deus. Se for olhar todos os formulários, eles exaltam as ações de Cristo. Senhor, mais comum, Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos. Acho que é o mais comum que nós conhecemos. Sim. Ou seja, a ação é sempre de quem? Dele, é de nosso Senhor, né? Nosso Redentor, que salva os corações, que perdoa os humilhados, que integra a todos. Então, a penitencial não é a parte triste, né? Às vezes a gente dá um pouco esse tom. É uma parte de aclamação. A aclamação Kyrie eleison, Senhor, tem de piedade de nós, é uma aclamação bonita, pascal. O Senhor ressuscitado na força de sua misericórdia, que age no meio de nós, de modo particular naquela Assembleia Celebrante. Bonito isso.
E aí a oração, naquele momento, tem o padre diz oremos, ou canto oremos, né? Essa oração ela é chamada de oração coleta, né? Por que ela tem esse nome? Hoje no missal se fala oração do dia, mas claro, originalmente sim, ou coleta, né? Que sim, está também com esse nome. E justamente assim, nas raízes mais antigas existiam nos períodos fortes as igrejas de procissão, as igrejas, veja que no interior do Brasil, 2 igrejas, uma perto, geralmente são as igrejas de procissão. A coleta era a oração de fato que tem esse sentido de congregar na unidade das intenções dos corações dos fiéis, né? Então nós temos, de fato, naquele momento, tem uma pausa depois do convite, né? Que ali de fato nós juntamos as intenções pessoais à intenção da igreja. Portanto, a oração coleta, ela diz a índole da celebração, né? Diz o mistério de forma muito sucinta. Então nós concorremos no sentido de acorrer, né? de estar junto com o mistério, nós concorremos com também o que temos e tornamos uma única intenção. Nas missas de domingo, nas festas, nas solenidades, a gente canta o Glória, né? Tem aquele momento do Glória, que na missa de semana comum normalmente não tem. Qual o sentido de ter aquele canto do Glória, ou aquela oração, aquela fala, né, do Glória, aquele texto, e qual que é o sentido dele, para que ele serve na celebração? Perfeito. O Glória, esse texto de tradição litúrgica muito bonito, é cantado nas festas e solenidades, né? Obviamente, o Glória ele não é só... claro, a gente destaca o caráter trinitário do hino de louvor, na verdade o nome é hino de louvor, né? Nós, de forma exultante, porque o Glória tem essa característica, nós glorificamos a Deus porque nos permitiu celebrar esse mistério não só no hoje dessa data, mas no hoje da vida de cada um. Ou seja, a glória ao Pai que nos deu Jesus Cristo, Filho unigênito, nascido da Virgem Maria, um pouco como a gente vai desdobrar no credo, né? Esse mistério trazido por Cristo que nos redimiu, nós só podemos fazer esse louvor pela força do Espírito que nos foi dado. Então, é um momento de dizer a Deus da nossa gratidão, do nosso louvor por causa do mistério de Cristo em nós, né? E o fazemos no Espírito, né? O problema é porque às vezes tem gente que entende que é o glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito, né? E na verdade esse canto, esse momento, esse hino, ele não é uma glória à Trindade em si especificamente, mas é uma glória a Deus Pai por causa de Jesus. E só podemos fazer isso porque a própria palavra diz isso no Espírito Santo, né? Por causa de Jesus e em Jesus que somos igreja, né? Como corpo, né? Exato, isso aí é um ponto importante. Bom, depois da oração do dia, a gente tem um momento da palavra, vamos dizer assim, né? Que em termos mais específicos é chamado de liturgia da palavra, logo após o momento dos ritos iniciais. E ela tem uma fundamental importância. Acho que todo mundo que vai à missa deve entender que a gente vai para lá para ter contato com a palavra, né? Mas aí são 3 textos que são apresentados normalmente a nós, 4 quando é missa de domingo, né? Contando com a segunda leitura, e elas são colocadas ali como? Existe um sorteio para aquele texto estar ali? Qual que é o sentido daqueles textos lá, pai? Interessante, porque de fato essas 2 grandes mesas, como a liturgia diz hoje, né, da palavra da Eucaristia, elas estão entremeadas desses caráteres mais litânicos, ladainha, então, penitencial no final, Cordeiro de Deus. Essas 2 mesas chamadas de igual valor, né? De onde nós tiramos? Você citou Justino da outra vez, né? E os textos mais antigos e fundamentais já tratam de que nessa reunião nós lemos a tradição dos apóstolos, né? E o que os profetas dizem. Portanto, o esquema de liturgia da palavra, que não vem, digamos, em primeiro lugar dos cristãos, porque a raiz hebraica compreendia na sua celebração um culto e uma audição da palavra, né? Veja Esdras, Neemias, né? Pode ver que na palavra de Deus nós temos o povo ouvia, né? Isso mesmo. Então nós não criamos assim do nada. Existe uma raiz histórica que suporta essa tradição, né? Nós lemos de modo tradicional, como tradicional no bom sentido, né? Na tradição da igreja, o que nos foi entregue. A palavra tradição, tradição significa entregue, o que foi passado para nós. Que aprendemos dos nossos irmãos mais isso velhos, mesmo, né?
Né? Esse é o sentido positivo da tradição. Tudo converge a Cristo. A última palavra escutada é a de Cristo, ou melhor, Ele fala para nós. Sim. Então nós escutamos a profecia que se fala dele, primeira leitura, nós respondemos essa palavra com um salmo, nós procuramos adequar essa palavra à vida de fé, portanto a segunda leitura, os temas morais, etc. E nós escutamos de pé Ele que nos fala. Né? É tão bonito como o ponto alto da liturgia da palavra é Cristo que fala, nós falamos com Ele. No final nós dizemos assim, o padre, o diácono ou o padre, na sua ausência, diz palavra da salvação. E a Assembleia fala com Cristo que falou, glória a vós, Senhor. Lindo Nós demais, escutamos, é muito lindo, escutamos, falamos com Ele, glória a, aclamamos a Cristo e fazemos isso de pé, quando é nas solenidades, vemos passar o evangeliário, temos as velas, do mesmo modo como se carrega em procissão o Santíssimo Sacramento. Né? Claro, no culto, claro que é diferente, isso é raízes muito mais profundas teológicas, mas assim, do ponto de vista do rito é a mesma coisa, é sempre Cristo. Então, o ponto alto da liturgia da palavra é Cristo que nos fala. E a comunidade acolhendo fala com Cristo ressuscitado que nos falou. Glória a vós, Senhor. Após a escuta da palavra, vem o momento do que a gente chama de homilia, que é a conversa que o padre tem, a fala que o presidente da celebração tem para a sua comunidade. A palavra homilia, ela significa o quê, padre? Homilia significa conversa familiar, né? Esse é o significado da palavra homilia. Claro, com suas raízes, mas acho que não vem ao caso. Mas a homilia traz esse... Não é o resumo da palavra que o padre vai dar para quem não prestou atenção. E nem vai dar aula de Bíblia, nem ao lugar da erudição. O Papa Francisco tem insistido demais no diretório homilético e outros documentos para dizer que a palavra ali se trata de quê? A luz de Cristo, ou seja, o que é que o padre, que é uma arte de preparar a homilia, você sabe, não é fácil, né? E nós herdamos... A gente estuda, viu, minha gente? E nós herdamos uma teologia muito, muito racional. Às vezes alguém vai para a missa, como foi a missa? A gente já fala, o padre falou bem ou mal, mas a gente não tem a sensibilidade dos ritos, o que foi cantado, o que foi realizado. A gente resume a isso. Mas enfim, a homilia, ela, sempre partindo de Cristo e dos mistérios celebrados, se fala ao povo de Deus. Então não é bem um resumo. A homilia é estruturada como o que Cristo disse, o que nos disse, como podemos entender isso a partir das leituras e como a nossa comunidade pode corresponder à palavra de Deus. Sempre a luz, o começo é Cristo. Tá bom, cada um tem um modo. A primeira leitura diz isso, segunda. Mas na verdade o Evangelho nos fala isso. Por causa de Cristo, Ele nos abre as Escrituras e parte o pão para nós, né? Por causa de Cristo, nós conseguimos entender as outras leituras e trazemos, né, melhor, aurimos dessa palavra um ensinamento, não só uma experiência, um fruto de conversão. Muito interessante que a palavra converte, né? Com certeza. Toca mesmo a gente. Bom, passado esse momento, a gente estamos aqui mais ou menos na metade, vamos dizer assim, do tempo de missa, né? A partir de agora, a comunidade de pé, unida, faz um momento de oração a Deus, né? Que são as preces. Na missa de domingo, nessa solenidade, a gente tem o credo entre a homilia e as preces. Então, qual a função do credo nessas missas, padre? É possível ver, para estudar mais a fundo, né, quem se interessar, quando o credo, né, um contexto muito difícil da própria igreja, foi introduzido na celebração em si. Né? Uma coisa muito, digamos assim, das origens mais fundamentais, digamos. Mas é muito belo, porque a comunidade tendo escutado a palavra, né, tendo feito silêncio, porque o silêncio é a voz do Espírito na igreja é importante, né? Feito o silêncio de pé, diz que nós somos unidos também naquilo que professamos. Né? A profissão de fé nos remonta à graça do nosso batismo. Né? Lá não podemos falar, outros fizeram por nós, pais e padrinhos, para quem foi batizado criança, e hoje, como comunidade, reafirmamos a grandeza da nossa fé. Né? É um momento de unidade muito bonito também, o credo. Então, creio, as intenções, as preces dos fiéis, que são as preces de toda a igreja, né? Ali, mesmo que não se diga explicitamente, estão contempladas todas as vicissitudes, todas as realidades de cada um de nós, né? Então,
uma prece plural e ao mesmo tempo unitária, porque são unidas à voz de Cristo, né? As preces Tem que ser sempre inspiradas na liturgia que a gente está celebrando, né? Seria ideal, né? Que o tema da palavra movesse o nosso coração para um olhar muito mais... É porque a gente tem que aprender muito a rezar a palavra de Deus, né? É muito fácil você só para quê, né? Enfim, mas seria ideal que a gente teorize da palavra também, o modo de falar com Deus, né? É importante. Seguindo aí, nós temos a apresentação dos dons, né? Que é aquele momento do ofertório, né? Durante a comunidade existem dois movimentos, né? que se vê inicialmente. O primeiro, que é mais claro, é ver o padre preparando ali o altar para o momento da Eucaristia, né? Iniciando ali, trazendo o cálice com a patena e o pão e o vinho naquele momento. Mas também o pessoal dá dinheiro nas ofertas, né? Então, qual o significado desses momentos assim, ali? Porque a gente sabe que originalmente para a missa o importante é aquele momento, a preparação do altar. Mas também a gente vê o pessoal dando dinheiro ali, colocando. Tem algum significado aquele momento assim, específico para ser ali? Na verdade, quem dá sentido ao rito de preparação do altar também é o que se faz no meio da Assembleia, né? Não deveria ser dois movimentos paralelos. Mas, enfim, quem diz o significado dos ritos? Aquilo que o rito fala por si. Naquele momento, preparando o altar, o padre bendiz a Deus pelos dons que nós recebemos do trabalho. Você imagina dizer isso hoje, num contexto totalmente difícil em relação ao trabalho, com pessoas desempregadas, dizer que aquilo é fruto do trabalho humano, né? Então, a missa também é uma profecia nesse sentido, né? Então, a comunidade oferece, né, claro, nas raízes, lá nos testemunhos mais antigos, no modo como era feita a preparação dos dons, né? Ordenes Romani, são os textos mais antigos. E se dizia que, de fato, o povo de Deus apresentava esses elementos. Hoje nós indiretamente fazemos, né? O pão e o vinho adquiridos para a celebração são frutos, sem dúvida, da participação do povo de Deus. Ali é visível porque o povo acompanha essa pequena... É preciso resgatar a procissão dos dons, que vem, de fato, pão e vinho, que vão se tornar, como se diz na oração, pão da vida eterna e vinho de salvação. E o povo de Deus também, diz a instrução geral da missa, do missal romano, pode oferecer também os dons para a partilha, porque a missa não é um ato individual. A missa me abre para uma conversão e uma partilha. Então não existe a missa para o meu bel prazer, para a minha santificação pessoal somente. A missa, consequentemente, me abre, converte cada coração para essa dimensão muito sem solidariedade não existe vida cristã. Né? Cada um que vai à missa vai como comunidade, vai como corpo de Cristo. Né? Isso. Então não são pessoas individuais na missa. Quando a gente se reúne ali como um grupo, somos o corpo. Então aquelas doações feitas, tanto ao altar do Senhor como à igreja, com as necessidades, servem para o sacrifício e o louvor de Deus pela santificação como um todo, né? Que é a salvação, inclusive na ajuda financeira das pessoas, né? Porque aquele dinheiro que é ofertado é para a vida da comunidade, né? Que inclusive que não é somente varrer a igreja, não é somente pagar as contas, mas principalmente ajudar os pobres, né? As comunidades mais precisam, né? Então, porque toda comunidade, né? Então tudo isso para quem tem interesse. Nos textos mais antigos se dizia que a própria Eucaristia, Paulo tem uma denúncia muito interessante, né? Ou seja, não tem como celebrar a Eucaristia sem se preocupar com quem não tem, né? Então é muito bonito, assim, mesmo que seja muito simples, muito rápido, mas é sempre um desprender-se, né? No momento da preparação dos dons. Com pouco, com muito que tem, mas, ou seja, a Eucaristia mexe comigo, né? Sem dúvida. Então é muito importante a preparação dos dons. Partindo desse momento, a gente tem uma grande oração feita, né? Que é chamada de oração eucarística. Isso. Né? A gente primeiro tem a oração sobre os dons, né? Que se faz ali, e depois a gente tem a oração eucarística. Cada missa, a gente às vezes vê uma diferente, tem umas maiores, umas menores. A oração eucarística tem qual sentido? Claro que o próprio nome já diz muito, né? Mas o que é que a gente poderia aprender um pouquinho sobre a oração eucarística, seu padre? Assim, lembrar dos 4 gestos que constituem a Eucaristia, né? Então, desde a missa, digamos, como a gente fala, a primeira missa, né? Desde aquela Santa Ceia, até hoje a igreja é fiel à palavra de Jesus, o mandato de Jesus, que disse, isso vocês façam em minha memória, né?
Então fez a partir de 4 gestos: tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos. Então a gente vê muito explícito nessa segunda parte. Agora entramos na liturgia eucarística, que não é, digamos, a gente sempre, a liturgia da palavra não está só em função de preparar, ela é uma celebração em si, uma mesa da palavra, é Cristo igualmente que fala, que se dá na palavra, agora vai se dar na Eucaristia. Então Jesus, na noite que foi entregue, dizem os relatos a partir de Paulo, tomou o pão, é a próxima das oferendas, né? Deu graças, aí chegamos no ponto, é a oração eucarística. A oração eucarística é a ação de graças ao Pai, por Jesus, né? Na força do Espírito, tanto que conclui por Cristo, com Cristo e em Cristo. E essas orações, elas foram, claro, a mais antiga é a oração eucarística segunda, não é? Mas a gente vê uma estrutura já na tradição apostólica, claro, assim, a estrutura da tradição apostólica na segunda, e outros textos antigos que foram se formados mais ou menos com a mesma raiz. No centro, digamos, o núcleo ali da oração eucarística está a narrativa da instituição. A narrativa da instituição eucarística, que o presidente dando voz, de fato, à palavra de Cristo, né? Então, é ali o centro. A oração é muito bonita porque é um convite no começo, com o convite inicial, do diálogo inicial, que nós temos o coração ao alto, né? Orações ao alto. Ali é um momento, de fato, de subida quase. Nós ali, com o coração, como foi feito o convite, corações ao alto, nós falamos, interessante, através do gesto, estando de pé, dizendo amém ao final, ficando de joelho na hora da narrativa, para quem puder. Ou seja, todos esses elementos concorrem para a gente viver, de fato, esse momento de presença, que é o segundo gesto constitutivo. Não é o único. Vi a consagração, acabou tudo. Não, imagina. É o segundo gesto. Deu graças. Depois partiu a fração do pão. É um nome dado à Eucaristia. Não nos esqueçamos dos discípulos de Emaús, né? Então a fração do pão, depois do pouquinho se fraciona o pão eucarístico, né? Jesus sacramentado, né? Então é o terceiro gesto de Cristo. Mas também não é suficiente. Deu a seus discípulos a comunhão, fazemos uma grande procissão, uma procissão bonita dos comungantes, até o altar, né? Deveria ser muito mais expressivo e simbólico, até o altar, para de fato receber a comunhão. Um momento muito bonito, um canto processional que retoma o Evangelho, porque Cristo fala no Evangelho e se dá no pão eucarístico. Daí a importância de, quando a gente vai à missa, a gente tentar comungar, né, Padre? Porque, infelizmente, a gente tem visto, assim, um movimento de gente que vai à missa, adora o Senhor na Eucaristia, mas não comunga Jesus, né? Então, o ato de participação da celebração, com certeza está implícito aí a comunhão, né, Padre? Sem dúvida, sem dúvida. E depois, aqui nessa mesa não há dignos e indignos, né? Isso é muito importante ressaltar, né? É sempre uma graça a participação da Eucaristia. É claro que, em termos amplos, um fiel que comunga, todos estão em comunhão, né? É muito profundo isso, né? Porque no começo da pandemia se reivindicava o direito de comungar e etc. Bom, nós estamos em comunhão, independente de, às vezes, uma situação de guerra ou de calamidade, mas estamos em comunhão muito profunda. E não se dispensa da Eucaristia por qualquer coisa. A igreja tem seus meios, não é por qualquer coisa, porque a gente sabota a Eucaristia, porque se acha indigno. É sempre uma graça de Deus, né? Basta ser o ministério sacerdotal, enfim. Mas, enfim, a participação plena, né, de fato se dá com a comunhão eucarística. É óbvio que nós conhecemos impedimentos, há outros temas que vale a pena, quem sabe, um dia abordar, que não, de modo algum, não impedem a comunhão com o corpo de Cristo, que é a igreja. De algum modo há uma comunhão com todos os fiéis participantes. O acesso à comunhão eucarística, obviamente, tem as suas algumas restrições, e nós sabemos que não vale a pena entrar no mérito da questão. Mas quem, por graça de Deus, por alguma condição própria espiritual, pode comungar, de fato, deve comungar, né? E não comunga só para si, não é comunga, de fato, nós comungamos o corpo de Cristo, né? Interessante, Agostinho tem uma frase bonita: vocês veem na Eucaristia aquilo que vocês são. Ai, que lindo! É lindo, porque na Eucaristia nós, olha que movimento bonito, o Espírito Santo, nós evocamos o Espírito na epíclise sobre os dons, para que se torne corpo e sangue de Cristo.
Logo depois da aclamação anamnética, nós pedimos ao mesmo Espírito que faça de nós corpo de Cristo. Então, na verdade, é uma epíclese também. Né? O que é epíclese, seu padre? A invocação do Espírito sobre. Né? Então, nós pedimos ao Espírito que transforma os dons e pedimos ao mesmo Espírito que nos transforma no corpo de Cristo. Certo. Então, no fim das contas, o que a gente comunga, que é Jesus Cristo, é, de certo modo, a imagem daquilo que nós somos como igreja. Né? E é a palavra perfeita, comunhão, né, padre? Porque desse jeito, Cristo, que está em nós e é um ser humano, que agora é o pão e o vinho, também, quer dizer, o pão e o vinho agora são Cristo, que quer se tornar um conosco, também assim, desse jeito, rezando e participando do momento da consagração. Inclusive, nas missas que tem incenso, o povo é incensado também. Né? Então, assim, se torna como as ofertas. Então, assim também nós estamos para nos tornarmos com Cristo. Né? Então, ali, de fato, é um momento de unidade do Senhor com sua igreja. Né? Para que ela, de fato, se entenda de maneira sacramental o corpo de Cristo, né? Participando assim do corpo. Depois de comungar, depois de todo mundo comungar, saiu da fila, eu vou pro banco fazer o quê? Eu saio da fila e vou me sentar, eu vou me ajoelho, eu vou pro sacrário, o que é que eu tenho que fazer, seu padre? Assim, é bom, tem gente que condena, né? Começa a estudar liturgia e condena, o pessoal vai direto pro sacrário. Enfim, uma coisa é alguém ter mais tempo que nós, que teve outra formação. O fato é que é um momento tão íntimo, né? Tão íntimo, mas não significa tão... não significa egoísta nem individual, né? É íntimo enquanto igreja. Então ali se fala com o Senhor. Né? Obviamente tem gente que ou ajoelhado, ou sentado, o que importa é que não só repetir as orações, né? As fórmulas são importantes. Então nesse momento é um momento tão íntimo que não existe regra, né? Mas ali nós somos igreja, na intimidade de uma refeição pascal, que é a Eucaristia, nós estamos com Ele, né? Muito, muito profundo. É um momento de intimidade mesmo com Jesus, né? Contemplar tudo aquilo que a gente viveu também na celebração, né, Padre? As palavras ditas, as orações feitas, né? E aí vale para nós essa regra, né, gente? É um momento de contato com Jesus que pode ser feito no silêncio, pode ser feito sentado no banco ou de joelhos, mas que antes de tudo seja um momento de contemplar o Senhor. Como o Senhor estava dizendo, tem gente que vai para o sacrário, tem gente que faz isso, faz aquilo. Acho que antes de julgar, cabe a nós rezar, né? Aproveitar esse momento, já que estamos de uma outra forma, né? Que foi a palavra, foi a oração, e agora no corpo e sangue estamos unidos a Cristo. Né? Então, contemplar esse mistério, né? Essa graça. Né? Inclusive, no episódio passado eu falo o que é mistério, né, gente? Então, contemplar essa graça, né? Da gente poder estar junto de Jesus, dentro dessa perspectiva tão bonita. Padre, terminado esse momento, o Padre chama para o oremos. A oração chamada pós-comunhão, né? Relembra de modo muito simples o efeito da Eucaristia sobre nós. Toda oração, é interessante, muito simples. E vale a pena também prestar atenção nisso, né? Também para aprender essa cultura espiritual que a Eucaristia nos passa. Oração, bênção final. Né? Essa despedida, acho que já foi falado um pouco quando você falou do sentido da palavra missa, um envio, é muito bonito, é muito simbólico valorizar, por exemplo, a porta de entrada principal da capela, da igreja, né? Porque ali nós somos enviados em missão, né? Bênção, com a bênção que é a celebração eucarística, né? Com a bênção conclusiva, nós somos enviados à missão. O mundo significa o espaço onde vivemos e atuamos na sociedade, é o lugar da evangelização. Sim. Então, pela porta da igreja que nós entramos para a procissão de entrada, simbolicamente, nós saímos para estar em missão, levando a força, a alegria do Senhor. É um envio missionário de todos nós, né? A dimensão missionária de cada Eucaristia. Ide em paz, não levamos em paz todo mundo junto, mas ide em paz, né? Ou seja, a igreja nos envia em missão. Para fazer o quê? Para sermos Eucaristia no mundo, né? Nós só celebramos a Eucaristia para sermos Eucaristia no mundo, para ser Eucaristia no mundo. Foi muito que bem, muito obrigado então, seu padre. E eu me sinto muito honrado de ter o senhor aqui e falando pra gente dessa maneira tão clara. Padre Inácio é meu professor de liturgia, viu?
Então, assim, devo muito também a ele e agradeço de coração pela sua contribuição, ter arrumado esse tempo da gente estar aqui conversando em meio a tantas atividades, né? Como eu disse, o Padre Inácio é inspetor da nossa inspetoria aqui salesiana. O inspetor é a pessoa que está assim, à frente das atividades, animando as comunidades todas, e somos muitas, graças a Deus, muitas comunidades aqui no Nordeste, e que bom que o senhor conseguiu esse tempinho para a gente. Quero que o senhor deixe aí sua mensagem final com relação a esse sentido litúrgico para os nossos ouvintes do podcast Vamos Juntos. Ótimo, eu que agradeço a oportunidade, né? Já relutei muito, mas dessa vez deu certo. Mas assim, eu penso que o caminho é isso. Quanto mais a gente não só entender teoricamente, mas fazer belas experiências eucarísticas, mesmo para as comunidades onde não tem Eucaristia Dominical, mas belas experiências de comunidade ao redor da palavra, nós só temos o que ganhar como igreja, né? Então, valorizar a celebração, seja ela de qual natureza for. O fato de estarmos unidos em nome do Senhor, escutando Sua palavra, celebrando Seus mistérios, nos garante a vida da comunidade e a nossa vida de santificação também pessoal, mas, e consequentemente comunitária. Né? Porque cada um só é cristão, cada igreja de Cristo, Perfeito. cada comunidade, né? Então, vivamos, né, cada vez melhor as celebrações. Espero que esse podcast, esse episódio tenha ajudado muito todos vocês a participarem bem das celebrações. E para a próxima semana, esperem que tem mais novidade por aí. Agradeço demais a sua audiência, a sua participação. E aí a gente vai terminar esse nosso podcast no lugar de dizer vamos juntos, vamos dar aquela saudação de envio do povo, né, que está ali na Assembleia para a sua Eucaristia no mundo. Então fica com o Senhor essa palavra. Então, a alegria do Senhor seja a nossa força. Ide em paz e que o Senhor sempre vos acompanhe. Graças a Deus. Esse podcast é uma iniciativa da AJS Caetés e Inspetoria Salesiana São Luís Gonzaga.